Você já sentiu que algo se move além do que os olhos podem ver? Como se o mundo inteiro respirasse mais devagar, esperando algo que ainda não aconteceu. Às vezes, o silêncio pesa mais do que qualquer som. Ele carrega um presságio, um aviso sussurrado por ventos invisíveis. Há um momento na história em que o próprio céu silencia, não por medo, mas por reverência. Esse é o ponto em que o tempo e a eternidade se encaram frente a frente. E tudo começa com um livro selado com 7 selos. Nenhum homem, nenhum anjo, ninguém no céu ou na terra pode abri-lo. Até que uma voz ecoa entre as multidões celestiais. Uma voz que corta o espaço como fogo entre as nuvens. No chores. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E então, o primeiro selo se rompe. O som é suave, mas o impacto é devastador. O mundo ainda não percebe o que foi desencadeado. Um cavalo branco surge no horizonte. O primeiro mensageiro. Seu cavaleiro carrega um arco e uma coroa menos parece nobre, justo, quase divino, mas sua coroa não é de ouro, é de engano. Ele não vem em nome da paz verdadeira, e sim de uma paz artificial. A humanidade o recebe com aplausos, acreditando que finalmente encontrou um salvador. Mas essa paz é apenas o prelúdio da guerra, e saiu vencendo. E para vencer, há P6. 2 quando o segundo selo é rompido, o branco dá lugar ao vermelho. O som das espadas substitui o canto dos pássaros. A terra sangra. Irmãos contra irmãos, nações contra nações. O ódio se torna rotina. A paz falsa é arrancada e o mundo entra em combustão. O cavaleiro vermelho cavalga entre cidades em ruínas e sua presença é sentida até onde a pólvora ainda não chegou. Ele não precisa de bombas. Basta uma palavra maldita soprada no ouvido de um líder e a guerra começa de novo. E foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra. AP64. Mas a guerra nunca vem sozinha. O terceiro selo se abre, e dele surge um cavalo negro. O cavaleiro traz uma balança na mão. As ruas estão vazias, os mercados secos. O pão custa o salário de um dia. A fome não grita menos. Ela sussurra, rouba força, apaga a esperança. O cavalo negro não precisa correr. Ele apenas caminha, e o mundo se curva diante dele. A abundância de poucos se ergue sobre a miséria de muitos, e o som das moedas ecoa como sinos de luto. Uma medida de trigo por um denário. AP6. 6 o quarto selo se quebra. O ar muda. Um frio invisível percorre a terra. O cavalo agora é pálido, quase translúcido. Seu cavaleiro tem nome, morte. E o inferno o segue. O chão se abre em silêncio. E o mundo entende que o fim não chega gritando. Ele chega caminhando devagar. As doenças se espalham, os corpos caem, e ninguém se atreve a olhar para o céu. Não há mais governo, nem sistema, nem remédio. Só o eco do que um dia foi civilização. E foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra. AP6. 8. Mas mesmo entre ruínas, ainda há vozes que clamam. Quando o quinto selo é aberto, o cenário muda. Sob o altar, almas esperam. São aqueles que foram perseguidos por manter a fé, quando o mundo escolheu o esquecimento. Eles clamam por justiça e o céu escuta. Cada lágrima derramada no tempo agora é contada como testemunho. E a resposta não vem em trovões, mas em silêncio. Descansai ainda por um pouco. AP 6 e 11, então o sexto selo é rompido e o silêncio acaba, o céu escurece, a lua se torna como sangue e as estrelas parecem cair como fagulhas de fogo. A terra treme, montanhas se partem, ilhas desaparecem, reis e escravos correm para as cavernas, tentando se esconder do rosto de quem está no trono. Mas não há abrigo contra o que vem do alto, porque é vindo o grande dia da ira do Cordeiro. AP 6 e 17. E, no entanto, quando o sétimo selo é aberto, nada, nenhum som, nenhuma voz, o universo inteiro prende a respiração. Há um silêncio no céu, pesado, absoluto, quase humano. É o tipo de silêncio que antecede o trovão. Durante meia hora, o tempo parece parar, os anjos não se movem, o trono não emite luz, os ecos cessam. É como se o próprio Criador contemplasse o que virá a seguir. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. AP8. Mas o silêncio não é o fim, é o prelúdio de algo maior.
7 anjos surgem, cada um com uma trombeta nas mãos. O céu que antes se calou agora prepara o som que vai estremecer o mundo. O primeiro toque ainda não ecoou, mas o ar já mudou. Há uma sensação de contagem regressiva, como se toda a criação soubesse que está prestes a ouvir o som que separará a história em antes e depois. Você sente? É o silêncio antes do trovão. O intervalo entre a paciência divina e o juízo inevitável. Enquanto isso, na terra, o homem segue distraído. Constrói, consome, briga, adora a si mesmo. Não percebe que o céu está quieto demais. E quando o céu se cala, é porque algo grandioso está prestes a acontecer. Alguns olham para o alto e sentem um arrepio, sem entender o porquê. Outros zombam, mas os que conhecem o peso do silêncio sabem que esse é o som da misericórdia sendo contada em seus últimos instantes. Porque até o silêncio de Deus fala menos e fala mais alto do que o ruído das multidões. Do silêncio do céu, um som começa a nascer. Primeiro é leve, quase um sopro. Depois cresce, como se os ventos ganhassem consciência. E então, o primeiro anjo ergue sua trombeta. O som atravessa dimensões. Não é o som de metal, mas de poder. E quando ele toca, fogo e sangue descem sobre a terra. As árvores queimam, os campos se tornam cinza, a grama verde desaparece. O planeta que antes era jardim agora respira fumaça. O homem tenta explicar com ciência, mas há algo que a ciência não alcança: o juízo. E houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados na terra. Ap 8, 7u, segundo anjo toca, e algo como uma montanha ardente mergulha no mar. As águas se erguem, os céus se partem, e 1/3 dos mares morre. Navios afundam, portos se calam, e o comércio global, antes arrogante, desaba em silêncio. As ondas devolvem corpos e metais, lembrando que nenhuma riqueza sobrevive ao fogo divino. E tornou-se o mar em sangue, como de um morto. Ap 8:8, então vem a terceira trombeta. Do alto, uma estrela cai, flamejante, furiosa, amargurada. Seu nome é Absinto, e as águas doces se tornam veneno. Fontes, rios e lagos, tudo que sustentava a vida, agora mata lentamente. O homem bebe o que acreditava ser puro e sente a garganta arder com a justiça que ignorou. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. EP 8:11. Mas ainda há mais. A quarta trombeta soa e o céu escurece. O sol perde força, a lua se apaga, as estrelas se escondem, o relógio natural da terra entra em colapso. O dia se torna noite, e a noite parece nunca acabar. O homem, que se julgava dono da luz, agora tateia no escuro. A natureza, sua antiga serva, se volta contra ele. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Ap 8:12. Então, por um instante, o som das trombetas cessa, e um novo som se levanta, não de anjos, mas de um ser no meio do céu. Sua voz é um grito que corta o silêncio. Ai, ai dos que habitam sobre a terra! É o anúncio de que o pior ainda não começou. O quinto anjo toca a sua trombeta, e uma estrela cai, abrindo o abismo. Dali sobe fumaça densa, e dela saem seres descritos como gafanhotos, mas não são criaturas comuns. Eles têm rostos humanos, cabelos como de mulher, dentes de leão. Eles não devoram plantas, mas pessoas. Ferem sem matar. Torturam por 5 meses, e a dor se torna insuportável. Aqueles que buscavam a morte não a encontram. O sofrimento se torna a nova moeda do mundo. E foi-lhes dado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. Ap 9:5. Quando o sexto anjo toca, o Eufrates se abre. De lá, 4 seres são libertos menos antigos, aprisionados desde tempos esquecidos. Eles lideram um exército incontável, e 1/3 da humanidade cai. O som de cavalos e fogo cobre a terra, e as cidades queimam sob seus próprios escombros. E mesmo assim, os sobreviventes não se arrependem. Olham para o céu, mas continuam adorando o ouro, a prata, os ídolos de suas mãos, e não se arrependeram das obras de suas mãos. Ap 9:20, por um momento, o caos se detém. Antes da sétima trombeta, o céu mostra algo diferente. Um anjo surge com um pequeno livro na mão. Ele põe o pé sobre o mar e sobre a terra, e jura que não haverá mais demora.
É um sinal. O tempo da misericórdia está quase completo. O livro é entregue e a voz celestial diz: comi-o. E o livro é doce na boca, mas amargo no ventre, menos como a verdade que conforta e fere ao mesmo tempo. O homem quer ouvir promessas, mas o céu oferece revelação. Então vem o último toque, a 7ª trombeta. Mas dessa vez, o som é diferente. Não há destruição imediata, menos a coro. O céu inteiro começa a cantar. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. As vozes se multiplicam, os trovões respondem, e relâmpagos cortam o firmamento. É o anúncio do fim de um império e o nascimento de outro. O som das trombetas não traz apenas juízo, traz restauração, e entre o fogo e as cinzas. O texto mostra 2 sinais, 2 testemunhas, de pé, proclamando a verdade em meio ao caos. Elas falam, e o mundo as odeia. Fazem cessar a chuva, transformam água em sangue, e ninguém pode tocá-las, até que seu tempo se cumpra. Mas quando terminam o testemunho, a besta que sobe do abismo as enfrenta. Elas caem. Suas mortes são exibidas nas praças, celebradas como um espetáculo, mas após 3 dias e meio, o impossível acontece. Elas ressuscitam e uma voz vinda do céu diz: subi aqui. E sob o olhar aterrorizado das multidões, elas ascendem. Um terremoto destrói parte da cidade e o medo se espalha como poeira no vento. No alto, as trombetas cessam. O som que ecoa agora é o das asas dos anjos se recolhendo. O céu novamente se prepara para o silêncio. Mas não é o mesmo silêncio do início. Este é o silêncio da transição. Um mundo em colapso, outro prestes a nascer. E você consegue sentir esse peso no ar? O som que já não vem das bocas dos anjos, mas das batidas do próprio tempo? As trombetas não tocaram para assustar. Elas tocaram para despertar, porque o juízo de Deus não é vingança, menos é advertência. E cada som que desceu do céu foi uma última tentativa de acordar o que ainda dorme. Mas poucos ouviram. A maioria cobriu os ouvidos. Preferiu o ruído das cidades ao eco da eternidade. E agora, o que vem não será anunciado com som, menos será derramado em silêncio. O som das trombetas se apaga, mas o céu não está quieto. O silêncio agora tem outra textura. Não é espera, é decisão. Do trono, 7 anjos avançam. Cada um carrega uma taça dourada, pesada, brilhando como se contivesse o reflexo da própria justiça. E uma voz forte ecoa: ide e derramai sobre a terra as taças da ira de Deus. O juízo deixa de ser som, agora é substância. O primeiro anjo derrama a taça sobre a terra. Feridas surgem na pele dos que receberam a marca da besta. Eles gemem, mas não se arrependem. A dor não muda corações que se tornaram de pedra. O que era adoração ao falso, agora se torna punição inevitável. O corpo carrega as marcas da alma. O orgulho ainda tenta resistir, mas a carne começa a ceder. E saiu uma chaga maligna e dolorosa sobre os homens. Ap 16. 2. O segundo anjo derrama sua taça sobre o mar, e o mar morre. O azul desaparece. As ondas se tornam escuras, espessas, e tudo que respira nas profundezas cessa. As praias exalam um cheiro que não é de sal, mas de fim. Os portos, antes cheios de vozes, agora ecoam o silêncio dos mortos. O homem que dominava os mares descobre que o mar também pode dominá-lo, e tornou-se em sangue como de um morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Ap 16. 3. A terceira taça é lançada sobre os rios. A água doce, que antes matava a sede, se torna amarga como absinto. Os rios que sustentavam civilizações agora os condenam. E uma voz do altar diz: justo és tu, Senhor, porque julgas assim. Não há injustiça no que acontece. A consequência, o homem contaminou as águas e agora bebe o reflexo de suas próprias ações. Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue a beber. Ap 16. 6. A quarta taça toca o sol, e o calor se torna uma arma. Os raios queimam, a pele arde, o ar se torna fogo. O mesmo sol que um dia aqueceu a vida, agora consome o que resta dela. E mesmo assim, os homens blasfemam contra o nome de Deus. Não pedem alívio, pedem vingança contra o céu. O juízo não os purifica menos.
apenas revela o que sempre foram. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus. Ap 16, 9. A quinta taça mergulha o trono da besta em trevas. O império global, antes cheio de luz artificial e telas brilhantes, se apaga. As cidades entram em colapso. Não há energia, não há comunicação, não há controle. As pessoas tateiam no escuro, mordendo as línguas de dor. A escuridão não é apenas ausência de luz. Menos é presença de confusão. E a besta, que se dizia a deusa, agora reina sobre sombras e desespero. E o seu reino se fez tenebroso. AP 16 e 10. A sexta taça é derramada sobre o grande rio Eufrates e ele seca. Caminhos se abrem. Exércitos se movem. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eles enganam reis, manipulam nações, reúnem exércitos, tudo converge para um único lugar, Armagedon. Mas não é apenas um campo físico, é o palco espiritual do último engano. A humanidade marcha, acreditando lutar pela própria liberdade, sem perceber que caminha para o juízo. E os reuniu no lugar que em hebreu se chama Armagedon. AP 16 e 16. Então, o sétimo anjo ergue sua taça e a derrama no ar. E uma voz sai do trono, cortando o silêncio que restava. Está feito. AP 16 e 17 relâmpagos, trovões, um terremoto como nunca houve. Montanhas desaparecem, ilhas submergem, cidades inteiras se partem em pedaços. A Babilônia cai. O sistema que dominava o mundo, a falsa luz, a sedução do poder, tudo desaba. A Grande Babilônia não é apenas uma cidade. É um símbolo. É o império da luxúria, do controle, da aparência, da idolatria disfarçada de sucesso. Ela se vestia de púrpura e ouro, oferecia taças de prazer, mas seu cálice estava cheio de sangue. Quando ela cai, os mercadores choram, não por ela, mas pelos lucros perdidos. Os reis lamentam, não por arrependimento, mas por medo. Os céus, porém, se alegram. Caiu Babilônia, a grande AP 18. 2. Os navios ficam imóveis. O som das músicas cessa. O brilho das luzes se apaga. A cidade que nunca dormia agora repousa em cinzas. O mundo inteiro fica em silêncio novamente. Mas dessa vez, o silêncio é libertador. Porque após o caos, o céu se abre. E o que estava escondido se revela. Viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. AP 19:11. Mas este cavalo não traz engano, nem falsa paz. Seu cavaleiro é chamado Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas, e em sua cabeça há muitas coroas. Seu nome é Palavra de Deus. Ele cavalga não para começar a guerra, mas para encerrá-la. A justiça não precisa lutar menos. Basta aparecer, as forças da besta e do falso profeta se reúnem para resistir. Mas a luz que vem do cavaleiro é tão intensa que consome a escuridão sem esforço. Não há confronto, há sentença. O falso profeta e a besta são lançados vivos no lago de fogo. O dragão é acorrentado e lançado no abismo. O céu exulta, a criação suspira, e o tempo, por um instante, descansa. 1000 anos de paz. Um novo governo. Não o dos homens, mas o do Cordeiro. Os que foram fiéis, os que não se curvaram à mentira, reinam com ele. A terra, antes exaurida, volta a florescer, mas o mal ainda não está totalmente morto, menos apenas preso. E no fim desse tempo, será solto por pouco. O último engano acontecerá. Nações se levantarão uma vez mais, cercando os santos e o acampamento dos fiéis. Mas não haverá batalha. Desce fogo do céu e consome tudo. O juízo final começa. Livros são abertos, e entre eles um se destaca, o livro da vida. Nele estão os nomes dos que escolheram a luz em meio às trevas. Nomes escritos não com tinta, mas com fé. O trono brilha. Os mortos se levantam, cada um é julgado segundo suas obras, e quem não foi encontrado no livro é lançado no lago de fogo. Mas quem o foi, ouve uma voz dizendo: entra no gozo do teu Senhor. E então o último selo do tempo se desfaz. O primeiro céu e a primeira terra desaparecem. O mar já não existe. E uma nova cidade desce do alto, menos a Nova Jerusalém. Suas ruas são de ouro, mas não brilham por riqueza. Brilham porque
são iluminadas pela presença do Cordeiro. Não há templo, porque o próprio Deus é o templo. Não há sol, porque o próprio Deus é a luz. E não há morte, porque a vida venceu para sempre. Ele enxuga dos olhos toda lágrima. E o que era dor se torna memória redimida. O que era silêncio se transforma em canção. O que era espera se transforma em encontro. Você ainda ouve o eco daquele silêncio no céu, era o prelúdio disso. Não um silêncio de abandono, mas de amor contido. Um instante em que o universo segurou o fôlego antes de ver a redenção. Quando o céu silenciou. O juízo começou, mas quando o Cordeiro falou, tudo se fez novo. E agora, diante de tudo o que foi revelado, só resta uma pergunta. Em qual desses sinais você acredita que já vive? O céu um dia se calou. E, quando o céu silencia, é porque a